Eunice Oliveira girou a chave na fechadura da mansão, exausto após 16 horas ininterruptas de negociações. A aquisição da maior rede de supermercados do Sul finalmente estava concretizada, mas o preço havia sido sua energia. Tudo o que ele queria era afundar no colchão macio de sua cama king size e esquecer o mundo por algumas horas. Seus passos ecoavam pelos corredores de mármore enquanto afrouxava a gravata italiana de seda que sufocava seu pescoço. Algo estava diferente. O silêncio na mansão tinha uma qualidade estranha. Normalmente, àquela hora, ainda ouviria o barulho distante da equipe de limpeza terminando seus afazeres. Consultou o relógio. 22 horas e 37. A equipe deveria ter saído há horas. Franzindo a testa, seguiu pelo corredor principal, notando as luzes da ala leste ainda acesas. Dona Augusta chamou pela governanta, mas apenas o silêncio respondeu. Ao abrir a porta de seu quarto, Eunice congelou. Ali, em sua cama perfeitamente arrumada, dormia uma mulher. Não qualquer mulher. Era Tamires Cordeiro, a nova faxineira contratada há apenas 2 semanas. Seu uniforme ainda estava impecável, exceto pelos sapatos cuidadosamente colocados ao lado da cama. Seu rosto revelava um cansaço profundo mesmo durante o sono, as mãos calejadas descansando sobre o peito que subia e descia em ritmo lento. "Uás que diabos!" murmurou, sentindo a irritação crescer como uma onda. Avançou decidido a acordá-la com um grito, quando notou algo na mesa de cabeceira, uma caixa de remédios e uma garrafa d'água pela metade. Ao lado, um bilhete escrito à mão tremia sob a brisa do ar-condicionado. Eunício pegou o papel, reconhecendo a caligrafia de Dona Augusta. "Senhor Eunício, a Tamires passou mal durante o serviço. Pressão muito baixa. Dei o remédio que o senhor usa e a deixei descansar até melhorar. Tentei ligar, mas o senhor não atendeu. Tive que sair para buscar meu neto na emergência. Perdão pela liberdade. Augusta." Seu olhar voltou para a mulher adormecida. Agora notava o tom acinzentado em seus lábios, as olheiras profundas. Lembrou-se vagamente de Dona Augusta comentando sobre a nova faxineira, mãe solo, 2 empregos, estudante de enfermagem nas horas impossíveis entre um turno e outro. A raiva inicial deu lugar a algo diferente. Não era pena, Eunice detestava sentir pena. Era reconhecimento. 20 anos atrás, ele mesmo dormia em bancos de praça entre um bico e outro, lutando contra o cansaço para manter os olhos abertos durante as aulas noturnas de contabilidade. Tamires remexeu-se, sua expressão contraindo-se de dor mesmo durante o sono. Um gemido escapou de seus lábios enquanto ela murmurava algo sobre não poder faltar amanhã. Eunice percebeu que estava diante de uma decisão que revelaria quem ele realmente era, o empresário implacável que construiu um império ou o homem que ainda se lembrava da fome. Seu celular vibrou. Era o sócio, Marcelo, lembrando sobre a reunião das 7 horas com investidores japoneses. Eunice olhou novamente para Tamires. Qualquer pessoa em Chapecó diria que Eunice Oliveira a demitiria na hora. Afinal, ele tinha fama de intolerante com erros. Demitiu um gerente que chegou 5 minutos atrasado para uma reunião. Desligou um funcionário de 20 anos por um cálculo errado em uma planilha. Respirou fundo. O relógio digital marcava 22 horas e 42. Em 5 minutos, sua vida havia tomado um rumo inesperado. Sacou o celular do bolso novamente e fez algo que surpreenderia qualquer pessoa que o conhecesse. Ao invés de acordar Tamires com gritos ou chamar segurança, digitou uma mensagem para Dona Augusta. "Não se preocupe. Vou dormir no quarto de hóspedes. Quando ela acordar, diga que preciso falar com ela no escritório amanhã às 10 horas. Então, silenciosamente, Eunice pegou o controle do ar-condicionado e ajustou a temperatura para um nível mais confortável. Tirou do armário um cobertor leve e o estendeu cuidadosamente sobre Tamires. Antes de sair, deixou um copo d'água fresca e 2 comprimidos de analgésico na mesa de cabeceira, junto com um novo bilhete. O que Eunice escreveu naquele papel mudaria para sempre o destino de ambos, mas isso Tamires só descobriria ao despertar, quando o sol da manhã iluminasse não apenas o quarto, mas também o início de uma história que ninguém em Chapecó poderia prever. Os olhos de Tamires abriram-se assustados quando o despertador tocou às 5 horas e 15. Por um instante, o pânico a invadiu ao reconhecer o ambiente luxuoso. Não estava em seu quarto no bairro Efapi.
A memória da noite anterior voltou como flashes. O suor frio, a tontura, Dona Augusta insistindo para que deitasse só um pouquinho. Depois, o vazio. Meu Deus, dormi na cama do patrão, murmurou, levantando-se num pulo. Foi quando notou o bilhete sobre a mesa de cabeceira, ao lado de comprimidos e água fresca. Com as mãos tremendo, leu a caligrafia firme. Senhorita Cordeiro, compareça ao meu escritório às 10 horas. Descanse até lá. Tamires engoliu em seco. Estava demitida. Tinha certeza. Como explicaria à sua mãe, Dona Zuleide, que perderá o melhor emprego que conseguirá nos últimos anos? Como pagaria a mensalidade da faculdade de enfermagem daquele mês? E o tratamento de Sofia? Encostou-se na parede fria, deixando que as lágrimas escorressem. Não tinha o luxo de chorar por muito tempo, nunca teve. Desde os 12 anos, quando seu pai abandonou a família deixando apenas dívidas e um aluguel atrasado, Tamires aprendeu que pausas para lamentações não enchiam panelas. Sua infância em Criciúma havia acabado naquele dia. A menina que sonhava ser bailarina transformou-se na jovem que vendia doces na porta da escola, que lavava escadas de prédios nos fins de semana, que aprendeu a esconder as mãos ásperas de produtos químicos quando colegas perguntavam por que não ia às festinhas. Aos 17, quando descobriu que estava grávida de Carlos, o namorado que prometera ficar ao seu lado para sempre, teve apenas 24 horas de ilusão. Ele desapareceu no dia seguinte, bloqueando seu número. O nascimento de Sofia trouxe a maior alegria e o maior desespero simultaneamente. A filha nascerá com uma condição cardíaca rara que exigia medicação contínua e consultas frequentes. Foi então que Dona Zuleide sugeriu a mudança para Chapecó. Minha prima trabalha no hospital universitário. Talvez consigamos atendimento melhor para a menina, argumentou. O que parecia uma solução virou um novo desafio quando a casa que alugariam foi ocupada por outro inquilino. Restou um barraco improvisado na periferia, onde o teto gotejava nas noites de chuva e o mofo agravava as crises respiratórias de Sofia. Tamires acumulou 13 empregos: recepcionista de clínica dentária pela manhã, faxineira em casa de família à tarde e atendente de farmácia nos fins de semana. Entre um trabalho e outro, assistia a aulas gravadas do curso técnico de enfermagem. Dormia 4 horas por noite, quando conseguia ignorar as preocupações. A oportunidade na mansão de Eunício Oliveira surgiu quando a clínica dentária fechou sem aviso. Desesperada, Tamires foi ao centro deixar currículos quando viu o anúncio de faxineira para residência de alto padrão. O salário era quase o dobro do que ganhava, mas exigia disponibilidade integral e referências impecáveis. Por 2 dias, Tamires forjou cartas de recomendação, inventou experiências em casas de famílias que nunca existiram. A culpa a consumia, mas o novo medicamento de Sofia custava quase um salário mínimo. Na entrevista, Dona Augusta percebeu as mentiras. Tamires nunca soube lidar com cristais franceses ou talheres de prata. Mas algo no olhar determinado daquela jovem a comoveu. Não sei polir cristais, mas aprendo rápido. Preciso muito desse emprego, Tamires confessou, as lágrimas escapando contra sua vontade. Augusta contratou sob uma condição: frequentaria as aulas práticas que ela ofereceria antes do expediente. Tamires aceitou imediatamente. Significava acordar às 4h30, deixar Sofia com a avó ainda dormindo, pegar 2 ônibus, mas ela leria cada sacrifício. Por 2 semanas, Tamires se desdobrou. A exaustão a acompanhava como uma sombra constante, mas seu trabalho era impecável. Seu corpo, porém, tinha limites. Na noite anterior, após limpar a mansão inteira por conta da folga de 2 colegas, sentiu o mundo girar. Dona Augusta a encontrou desmaiada no corredor, um frasco de produto de limpeza derramado ao seu lado. Agora, encarando seu reflexo no espelho do luxuoso banheiro da suíte principal, Tamires via resultado de anos de privação. Aos 27, as linhas de expressão já marcavam seu rosto. Os sonhos da adolescência haviam sido substituídos por um único objetivo: dar a Sofia a chance que ela mesma nunca teve. Olhou para o relógio. 5h42. Tinha algumas horas antes do encontro com Eunício. Seguindo seu instinto, arrumou perfeitamente a cama onde dormira, limpou qualquer vestígio de sua presença e desceu para a cozinha. Se seria seu último dia naquela casa, pelo menos deixaria tudo impecável. Enquanto organizava metodicamente os utensílios da cozinha, não podia imaginar que,
No escritório da mansão, Eunício Oliveira passará a noite investigando cada detalhe de sua vida. O empresário que todos temiam havia descoberto não apenas suas mentiras nas referências, mas também verdades que nem mesmo Tamires conhecia sobre seu próprio passado, verdades que conectavam suas vidas de maneiras que transformariam o destino de ambos nas próximas horas. O relógio de parede alemão marcava 7 horas em ponto quando Eunício entrou na sala de reuniões da Oliveira Holdings. 6 executivos japoneses já o aguardavam, impecáveis em seus ternos escuros. Ninguém ousou mencionar as olheiras profundas sob os olhos do empresário ou o fato de que, pela primeira vez em 15 anos, ele não usava uma gravata perfeitamente alinhada. Senhores, sejam objetivos. Tenho outro compromisso às 10 horas, anunciou, dispensando as formalidades que os japoneses tanto prezavam. Seus assessores trocaram olhares nervosos. Conheciam aquele tom. Era o mesmo que usará 3 anos antes, quando demitiu o diretor financeiro, durante uma videoconferência com acionistas. O mesmo tom frio que empregara ao comprar e desmantelar a concorrência no ramo de frigoríficos, deixando 300 famílias sem sustento em Chapecó. Era o tom do Tubarão do Sul, como chamavam pelas costas. Poucos conheciam a verdadeira história por trás daquele império de 2,7 bilhões de reais. Os jornais falavam do gênio dos negócios, do visionário que transformou uma pequena empresa familiar em um conglomerado. O que não contavam era sobre o menino que dormiu em terminais rodoviários, que comeu restos de feira, que teve os dentes quebrados por cobranças de dívidas do pai alcoólatra. Eunício nasceu na periferia de Porto Alegre, filho de um carregador do mercado público e uma empregada doméstica. Aos 12 anos, já trabalhava descarregando caminhões antes da escola. Aos 14, quando o pai apostou o pouco que tinha no jogo e desapareceu, assumiu o papel de provedor da família. Sua mãe, Dona Cleide, adoeceu logo depois, vítima de um câncer que os médicos do SUS diagnosticaram tarde demais. Foi nos corredores do hospital público que Eunício descobriu sua primeira oportunidade. Percebeu que os pacientes acompanhantes precisavam de refeições que o hospital não fornecia. Com R$ 50 emprestados de um vizinho, comprou ingredientes e começou a vender marmitas caseiras. Em 3 meses, contratou 2 colegas de escola para ajudar. Em 6, alugou uma pequena lanchonete em frente ao hospital. Quando sua mãe faleceu, Eunício tinha 17 anos e 3 estabelecimentos. A dor da perda transformou-se em obsessão pelo trabalho. Enquanto estudava contabilidade à noite, expandiu para o ramo de distribuição de alimentos. Aos 22 anos, fez sua primeira aquisição, uma pequena fábrica de laticínios à beira da falência. Transformou-a em lucrativa em 8 meses. Cada negócio bem-sucedido trazia outro maior. Cada vitória afastava as memórias da fome e do frio. Cada milhão acumulado era um escudo contra a vulnerabilidade que jurara nunca mais sentir. Aos 30 anos, quando a revista Forbes o incluiu na lista de jovens promissores, Eunício já não sorria em fotografias. O menino assustado da periferia estava sepultado sob camadas de desconfiança e pragmatismo. Seu casamento com Débora, filha de um senador, durou apenas 3 anos. Você ama mais suas empresas do que qualquer pessoa. Ela gritou antes de bater a porta pela última vez. Eunício não contestou. Era verdade. Pessoas traíam, mentiam, desapareciam. Números não. Contratos não. Empresas não. A sala de reuniões silenciou quando ele bateu na mesa, trazendo todos de volta ao presente. Essa oferta é inaceitável. Aumentem em 15% o encerro às negociações agora, declarou, encarando o líder da delegação japonesa. Seu assistente, Ricardo, engoliu em seco. Os japoneses representavam uma possibilidade de expansão internacional que a empresa perseguia há 2 anos. Arriscar tudo por 15% parecia loucura. Oliveira-san, talvez possamos encontrar um meio-termo, tentou o negociador japonês. Não há meio-termo. 15% ou nada. O silêncio que se seguiu foi tenso. Finalmente, após uma rápida conversa em japonês, o líder da delegação assentiu. Aceitamos, mas com extensão do prazo de entrega. Eunício consultou o relógio. 8h12, feito. Ricardo finalizará os detalhes. Tenho outros assuntos a resolver. Enquanto caminhava pelos corredores da empresa que construíra do zero, funcionários desviavam o olhar.
Sabiam que o modo tubarão estava ativado. Ninguém questionava suas decisões. Ninguém sugeria alternativas. A única pessoa que ousava enfrentá-lo era Dona Augusta, a governanta que conhecera quando ainda era um jovem empresário iniciante. Em seu escritório na mansão, Eunício encarou a tela do computador onde os detalhes da vida de Tamires Cordeiro estavam expostos. O relatório do detetive particular era minucioso: o abandono pelo pai, a gravidez precoce, a filha doente, os empregos, as dívidas, o curso noturno de enfermagem. Havia também o laudo médico de Sofia, com o diagnóstico da cardiopatia congênita rara. Um tratamento experimental nos Estados Unidos poderia curá-la definitivamente, mas custava $500.000. Eunício fechou os olhos. A imagem de Tamires dormindo, exausta, em sua cama, sobrepôs a lembrança de sua própria mãe, dormindo sentada nas cadeiras desconfortáveis do hospital entre um turno de trabalho e outro. O celular tocou. Era Marcelo, seu sócio. Eunício, os japoneses estão eufóricos. Como você sabia que eles tinham margem para aumentar tanto a oferta? Eu não sabia, respondeu secamente. Apenas não tenho tempo para jogos. Preciso resolver outra situação agora. Desligou antes que Marcelo pudesse responder. Olhou novamente para a foto de Tamires com a filha Sofia no parque, tirada pelo detetive. O sorriso da menina, mesmo com os lábios levemente azulados pela condição cardíaca, iluminou algo dentro dele que julgava extinto. O relógio marcava 9h45. Em 15 minutos, Tamires bateria à porta de seu escritório, esperando uma demissão. Tamires ajeitou a gola do uniforme pela terceira vez antes de bater na porta do escritório. Suas mãos ainda tremiam, mas estava determinada a enfrentar a demissão com dignidade. Respirou fundo, bateu suavemente. Entre. A voz grave de Eunício respondeu do outro lado. O escritório era maior que o apartamento inteiro onde morava com Sofia e Dona Zuleide. Painéis de madeira escura, livros encadernados em couro, um globo terrestre antigo. Tudo exalava poder e tradição. Eunício estava de pé junto à janela, observando os jardins da mansão, de costas para ela. Sente-se, senhorita Cordeiro, disse sem se virar. Tamires obedeceu, apertando a alça da bolsa surrada como se fosse um talismã. Tinha ensaiado o discurso durante toda a manhã. Agradeceria a oportunidade, pediria desculpas pelo incidente, imploraria por uma carta de recomendação se possível. O senhor deve estar desapontado com o que aconteceu ontem. Eu jamais. Quantos anos tem sua filha? Eunício a interrompeu, virando-se finalmente para encará-la. Tamires congelou. Como ele sabia de Sofia? Nunca mencionara sua filha no trabalho, seguindo o conselho de amigas que perderam empregos por serem mães solo. 5 anos, senhor, respondeu hesitante. E a cardiopatia foi diagnosticada ao nascer. O choque a fez levantar-se. Como o senhor sabe sobre a condição dela? Eunício caminhou até a mesa e abriu uma pasta. Virou-a para que Tamires pudesse ver seu conteúdo. Fotos dela e de Sofia no parque, na porta da escola, na fila do hospital. Havia também cópias de seus contra-cheques, histórico escolar, até o laudo médico detalhado da condição de Sofia. O que é isso? Porque estava me investigando. A voz de Tamires oscilava entre medo e indignação. Sente-se, por favor. Eunício apontou novamente para a cadeira, seu tom mais suave que o habitual. Não estou acostumado a encontrar pessoas dormindo na minha cama. Precisava saber quem você realmente é. Sou apenas uma faxineira que passou mal. Senhor, se vai me demitir, apenas diga. Um sorriso quase imperceptível surgiu nos lábios de Eunício. Não vou demiti-la. Na verdade, vou lhe oferecer uma promoção. Tamires estreitou os olhos, desconfiada. Conhecia bem o mundo. Homens ricos não ofereciam promoções a faxineiras sem segundas intenções. Como se lesse seus pensamentos, Eunício levantou a mão. Não é o que está pensando. Minha proposta é estritamente profissional. Ele deslizou um documento sobre a mesa. Tamires o pegou com cautela, como se pudesse queimar seus dedos. Era um contrato de trabalho, mas o cargo listado a fez engasgar. Assistente executiva pessoal, salário, R$ 12.500. Isso é 10 vezes o que ganho como faxineira, murmurou incrédula. Exatamente.
E vem com um plano de saúde internacional, que cobrirá o tratamento da sua filha nos Estados Unidos. As lágrimas vieram instantaneamente. Por um segundo, Tamires vislumbrou Sofia correndo sem cansaço constante, sem os lábios azulados, sem a ameaça permanente de uma cirurgia de emergência. Por quê? Foi tudo que conseguiu perguntar. Eunício sentou-se à sua frente, os olhos fixos nos dela. Pela primeira vez, Tamires notou que eram da mesma cor dos seus, um castanho âmbar incomum. Porque você me lembra alguém que conhecia há muito tempo. Alguém que também lutou contra o impossível para proteger quem amava. Ele abriu a gaveta e retirou uma fotografia antiga. Uma mulher jovem segurava um menino de aproximadamente 8 anos. Ambos sorriam, apesar das roupas simples do cenário humilde. Minha mãe trabalhou como doméstica em 3 casas diferentes para me criar, depois que meu pai nos abandonou. Morreu sem realizar o sonho de me ver formado. A vulnerabilidade na voz de Eunício era tão inesperada que Tamires quase não reconheceu o temido empresário. Por um momento, viu apenas um homem marcado pelas mesmas cicatrizes que ela carregava. O tratamento de Sofia custará $500.000. Por que faria isso por uma desconhecida? Perguntou, ainda desconfiada. Não é caridade, senhorita Cordeiro. Preciso de alguém com sua determinação ao meu lado. Alguém que entenda o valor de cada oportunidade porque conhece o custo da sobrevivência. Ele apontou para o currículo dela. Você mentiu nas referências, forjou experiências que nunca teve. Sabe o que isso me diz? Que é capaz de fazer o impossível pela sua filha. Essa é a lealdade e dedicação que procuro. Tamires sentiu o rosto queimar de vergonha, mas Eunício continuou. Tenho inimigos, senhorita Cordeiro. Pessoas que sorriem na minha frente enquanto planejam minha queda. Preciso de alguém que não pertença a esse mundo, que não tenha conexões com meus concorrentes. Não sei nada sobre negócios. Nem terminei a faculdade, argumentou Tamires. Isso pode ser aprendido. Caráter não. Eunício empurrou uma caneta em sua direção. O contrato tem validade de 2 anos. Se ao final desse período quiser voltar para a enfermagem, pagarei sua faculdade integral. A decisão é sua. Tamires olhou para o contrato, para a foto da mãe de Eunício, para o homem que todos temiam, mas que, naquele momento, parecia tão humano quanto ela. Sua mente correu para o apartamento minúsculo, para as contas atrasadas, para Sofia dormindo com oxigênio suplementar nas noites ruins. E se eu não corresponder às suas expectativas? Terá garantido o tratamento de Sofia de qualquer forma. Está no contrato, cláusula 23. As mãos de Tamires ainda tremiam, mas por um motivo diferente agora, quando pegou a caneta. Assinou o documento sabendo que aquele momento dividia sua vida em antes e depois. O jantar de comemoração pelo primeiro mês de Tamires como assistente executiva acontecia na varanda da mansão. Eunício raramente recebia pessoas em casa, mas fizera questão desta exceção. Sofia corria pelo jardim, perseguindo vagalumes, com uma energia que surpreendia a todos. O novo tratamento já mostrava resultados. Ela parece outra criança, comentou Dona Augusta, servindo mais vinho a Eunício. Tamires observava a filha com lágrimas contidas nos olhos. Os médicos dizem que em 6 meses ela estará completamente recuperada. A adaptação ao novo cargo fora surpreendentemente natural. Tamires aprendia rápido e sua perspectiva única trazia soluções que os executivos tradicionais jamais considerariam. Nas últimas semanas, Eunício passará a consultá-la antes de qualquer decisão importante. O celular de Eunício vibrou. Ele franziu o senho ao ver o número do detetive Machado. Com licença, disse, afastando-se para o escritório. Tamires continuou conversando com Dona Augusta, sem notar a expressão perturbada de Eunício ao retornar minutos depois. Ele parecia ter envelhecido uma década em poucos minutos. Augusta, leve Sofia para conhecer os filhotes da Laica. Acabaram de nascer. Pediu Eunício, a voz estranhamente controlada. Quando ficaram a sós, Tamires notou que as mãos de Eunício tremiam ao segurar o copo. Aconteceu algo. Precisamos conversar. Mas não aqui. Conduziu-a até uma sala que Tamires nunca vira antes, menor que o escritório principal, com paredes cobertas de fotografias antigas e documentos emoldurados. Uma sala de memórias. O que você sabe sobre seu pai?
Tamires. A pergunta pegou desprevenida. Apenas que nos abandonou quando eu tinha 12 anos. Deixou minha mãe afogada em dívidas. E antes disso, lembra-se dele? Tamires franziu a testa. Era caminhoneiro. Passava mais tempo na estrada que em casa. Por quê? Eunício respirou fundo e pegou uma pasta sobre a mesa. O detetive que contratei para investigar seu passado descobriu algo inesperado. Abriu a pasta, revelando a foto de um homem de meia-idade ao lado de uma mulher e duas crianças pequenas, uma menina e um menino. Reconhece este homem? Tamires pegou a foto, confusa. É meu pai, mais jovem. Mas quem são essas pessoas com ele? Essa não é minha mãe. Não, não é. Eunício sentou-se pesadamente. É Anita Vargas, a primeira esposa do seu pai. Esses são os filhos deles, Patrícia e Eduardo. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Tamires. Primeira esposa. Meu pai era casado antes. Sim, e nunca se divorciou dela. A revelação atingiu Tamires como um golpe físico. Quer dizer que o casamento dos meus pais nunca foi legítimo. Que sou? Uma filha fora do casamento oficial. Sim, completou Eunício. Mas isso não é tudo. Deslizou outro documento pela mesa. Uma certidão de óbito. Eduardo Vargas, o filho dele, morreu aos 16 anos em um acidente de carro. Seu pai estava dirigindo, embriagado. Tamires sentia a cabeça girar. Nunca imaginara um passado tão complexo para o homem que a abandonara. Por que está me mostrando isso? Eunício hesitou, pela primeira vez desde que o conhecera, porque Eduardo Vargas era meu melhor amigo. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de implicações que Tamires tentava processar. Crescemos juntos em Porto Alegre, continuou Eunício. Sua família me acolheu quando minha mãe adoeceu. Eduardo era como um irmão para mim. Levantou-se, aproximando-se de uma fotografia na parede, dois adolescentes sorridentes em uniformes escolares. No dia do acidente, deveríamos estar juntos na festa, mas fiquei no hospital com minha mãe. Eduardo foi sozinho, e seu pai, bêbado após uma briga com Anita, ofereceu carona. A voz de Eunício embargou. Quando soube da morte de Eduardo, jurei que um dia faria Aristides Cordeiro pagar pelo que fez. Tamires levantou-se, cambaleante. Então, tudo isso, o emprego, o tratamento de Sofia, foi para se vingar do meu pai. Eunício balançou a cabeça, aproximando-se. No início, talvez. Quando descobri seu sobrenome no cadastro de funcionários, pedi a investigação por suspeita. Quando confirmei que era filha dele, planejei usar você para encontrá-lo. Tocou levemente o ombro de Tamires. Mas então vi você dormindo, exausta, na minha cama. Vi nos relatórios sua luta diária. Percebi que você também era vítima dele, talvez mais que qualquer um. Tamires recuou, as lágrimas agora correndo livremente. Onde ele está agora? O detetive o encontrou ontem, em Joinville. Tem outra família, 2 filhos pequenos. A informação era como ácido em uma ferida aberta. Tamires sentiu décadas de abandono e dor ressurgirem com força renovada. Ele sabe sobre mim? Sobre Sofia? Não, mas agora temos que decidir o que fazer com essa informação. Tamires enxugou as lágrimas com as costas da mão. Uma nova determinação tomava forma dentro dela. Quero vê-lo, confrontá-lo. Eunício assentiu lentamente. Eu irei com você. Mas há mais uma coisa que você precisa saber. Entregou-lhe outro documento. Uma análise de DNA comparativa. O que é isso? Quando descobri que era filha de Aristides, mandei comparar nosso DNA por curiosidade, para ver se havia alguma conexão genética com a família de Eduardo. Tamires examinou o documento, os termos técnicos confundindo-a inicialmente. Então seus olhos fixaram-se nos números destacados. 99,9% de probabilidade. O que isso significa? Significa que Aristides Cordeiro não é apenas o homem que matou meu melhor amigo. Eunício respondeu, a voz quase um sussurro. Ele também é meu pai biológico, Tamires. Somos meio-irmãos. O mundo de Tamires desabou pela segunda vez naquela noite.
As implicações eram devastadoras. Ao mesmo tempo, explicavam a estranha conexão que sentirá com Eunício desde o início. Como? Minha mãe trabalhava como empregada na casa da família Vargas antes de me ter. Aristides devia ser o pai que nunca conheci. A amargura na voz de Eunício era palpável. Sofia irrompeu pela porta, o rosto iluminado de alegria. Mamãe, os cachorrinhos são tão fofos. Tamires forçou um sorriso, enquanto trocava um olhar significativo com Eunício. A revelação desta conexão sanguínea mudava tudo entre eles, transformando uma relação profissional em um vínculo familiar inesperado. O que nenhum dos dois podia prever era como essa descoberta desencadearia uma tempestade de eventos que atrairia a atenção de pessoas poderosas, pessoas que fariam de tudo para impedir que certos segredos do passado viessem à tona. A notícia correu como fogo em palha seca. 2 semanas após a descoberta do parentesco, a manchete estampava a primeira página do principal jornal de Chapecó. Herdeira inesperada. Faxineira reconhecida como irmã de Eunício Oliveira. O artigo detalhava como Tamires passará de empregada executiva da empresa, insinuando favorecimento ilícito e possível fraude. Quem vazou isso? Tamires jogou o jornal sobre a mesa da sala de reuniões, onde Eunício conversava com os advogados. Tenho minhas suspeitas, respondeu ele, o maxilar tenso. Na última semana, Eunício anunciará à diretoria sua intenção de incluir Tamires oficialmente como parte da família Oliveira, com direito à participação acionária no conglomerado. Marcelo Braga, seu sócio há 15 anos, abandonara a reunião furioso. O telefone de Tamires não parava de tocar. Repórteres, antigos conhecidos, até ex-colegas de trabalho queriam detalhes da ascensão meteórica da faxineira milionária. Na escola, Sofia enfrentava provocações das outras crianças. Precisamos dar uma declaração oficial, argumentou o Dr. Mendes, o advogado da família. O silêncio só alimenta especulações. Não darei satisfações sobre minha vida privada, Eunício cortou. Tamires é minha irmã. Ponto final. O interfone interrompeu a discussão. A recepcionista parecia nervosa. Senhor Oliveira, a senhora Débora Montalvão está aqui exigindo falar com o senhor. Eunício fechou os olhos por um instante. Mande a subir. Tamires conhecia o nome. A ex-esposa de Eunício, filha do senador Montalvão, um dos políticos mais influentes do estado. O divórcio conturbado tinha sido manchete nacional 3 anos antes. Quando Débora entrou, o clima na sala congelou. Alta, elegante, com aquele tipo de beleza que o dinheiro cultiva cuidadosamente, ela ignorou demais presentes e fixou-se diretamente em Tamires. Então está a nova estratégia. Inventar uma irmã para impedir que eu receba minha parte nas empresas. Não inventei nada, Débora, Eunício respondeu friamente. E seu processo de revisão de divórcio não tem fundamento, como você bem sabe. Débora riu, um som sem humor. Meu pai não ficará feliz ao saber que o projeto de lei que beneficiaria suas importações está sendo bloqueado por causa de um drama familiar barato. Está me ameaçando. Estou te dando um aviso amigável. Sorriu, doce como veneno. Virou-se para Tamires. Quanto ele está te pagando, querida? Seja qual for o valor, posso dobrar. Tamires manteve-se firme, embora seu coração disparasse. Não estou à venda, senhora. Todo mundo tem um preço. Débora deu de ombros. Pergunte ao seu irmão. Após sua saída dramática, a sala permaneceu em silêncio tenso. O celular de Eunício vibrou. Uma mensagem de texto do contador principal. Auditoria fiscal surpresa na fábrica de Concórdia. Fiscais dizem que receberam denúncia anônima. Na mesma tarde, o banco negou a renovação de uma linha de crédito vital para a expansão da empresa. O gerente, constrangido, mencionou ordens superiores. É uma campanha orquestrada, concluiu Eunício, enquanto dirigia com Tamires de volta à mansão. Estão atacando por todos os lados. No portão da residência, um grupo de repórteres os aguardava. Entre flashes e gritos, Tamires distinguiu uma pergunta que gelou seu sangue. É verdade que sua filha está recebendo tratamento ilegal não aprovado pela Anvisa. Dentro da mansão, o caos continuava. Dona Augusta os recebeu em pânico. Ligaram do hospital. Cancelaram a próxima sessão de Sofia. Alegaram irregularidades no convênio internacional.
Tamires desabou no sofá. Em apenas um dia, sua vida e a saúde de Sofia estavam novamente ameaçadas. Isso é por minha causa, Eunício. Estão usando Sofia para nos atingir. Não, Tamires. É por minha causa. A expressão de Eunício era de uma fúria contida que ela nunca vira antes. Sempre souberam atacar onde dói mais. O telefone da mansão tocou. Dona Augusta atendeu e ficou pálida. É para você, Tamires. Uma mulher chamada Anita Vargas. Tamires e Eunício trocaram olhares chocados. Anita, a primeira esposa de Aristides, mãe de Eduardo. Como ela me encontrou? Provavelmente do mesmo modo que todos os outros, pelos jornais, respondeu Eunício, amargo. Com as mãos trêmulas, Tamires atendeu. A voz do outro lado era firme, apesar da idade. Você não me conhece, mas precisamos conversar. Há coisas sobre seu pai, nosso marido, que você e Eunício precisam saber. Coisas que explicam por que tantas pessoas poderosas estão apavoradas com esta reaproximação de vocês. Ao desligar, Tamires relatou a conversa a Eunício. Ela quer nos encontrar amanhã. Diz que tem documentos guardados há décadas. Eunício parecia perdido em pensamentos. Quando Eduardo morreu, Anita entrou em depressão profunda. Depois, desapareceu. Ninguém soube mais dela. Você acha que é uma armadilha? Não sei, mas não podemos ignorar. Se há algo que explique este ataque coordenado. Foram interrompidos por Ricardo, assistente de Eunício, que entrou esbaforido. Senhor, acabaram de congelar as contas da empresa por suspeita de lavagem de dinheiro, e o Ministério Público emitiu um mandado de busca e apreensão para amanhã. O celular de Tamires tocou. Era Dona Zuleide, sua mãe, em prantos. Filha, 2 homens estiveram aqui perguntando sobre você e Sofia. Quando não respondi, ameaçaram voltar. Estou com medo. Eunício agarrou o telefone. Zuleide, pegue apenas o essencial. Estou mandando um carro blindado buscá-la agora. Vocês ficarão na mansão. Desligou e encarou Tamires, a decisão cristalizando-se em seus olhos. Não é mais apenas uma disputa empresarial ou política. Estão ameaçando nossa família. Isso acaba agora. Dirigiu-se ao cofre embutido na parede, digitou a senha e retirou uma pasta antiga. Estes são documentos que minha mãe deixou antes de morrer. Nunca entendi completamente seu significado, mas talvez combinados com o que Anita tem. Tamires sentiu o peso da situação. Em poucos dias, sua vida transformará-se em um campo de batalha onde forças que mal compreendia lutavam usando-a como peão. Mas pela primeira vez, não estava sozinha nesta luta. O que faremos? Perguntou, tentando manter a voz firme. Vamos contra-atacar, respondeu Eunício, com a determinação fria que o tornará temido no mundo dos negócios. Marcelo, Débora, o senador, todos sem segredos se preferem manter enterrados. E nós vamos desenterrá-los, um por um. A chuva castigava Chapecó quando o carro blindado estacionou no local combinado, uma antiga casa de campo nos arredores da cidade. Anita Vargas havia insistido neste ponto de encontro, longe de olhares indiscretos. Tem certeza que quer entrar sozinha? Perguntou Eunício, observando a construção mal iluminada através do vidro embaçado. Tamires assentiu. Ela disse que falaria apenas comigo primeiro. Não confia em você ainda. Estarei observando pela câmera do celular. Qualquer sinal de perigo, entrarei. A casa cheirava a mofo e memórias abandonadas. No centro da sala, uma senhora de cabelos grisalhos aguardava, ereta numa cadeira de madeira, como uma rainha destronada que ainda mantém a dignidade. Você tem os olhos dele. Foi a primeira coisa que Anita disse. Tamires sentiu um arrepio. Mal se lembrava da aparência do pai. Por que quis me encontrar? Anita indicou uma caixa metálica sobre a mesa. Porque vocês precisam entender contra o que estão lutando. Abriu a caixa, revelando documentos amarelados, fotografias antigas e um pendrive moderno, o único objeto que parecia deslocado naquele cenário de passado. Aristides trabalhava como motorista particular para o pai do senador Montalvão nos anos 80, explicou Anita, separando uma fotografia. Era mais que um simples motorista. Era o homem que resolvia os problemas da família.
A foto mostrava um grupo de homens ao redor de uma mesa coberta de documentos, Aristides entre eles, mais jovem e confiante do que Tamires jamais o vira. Que tipo de problemas? O tipo que envolve terras indígenas desocupadas misteriosamente, licitações ganhas por empresas recém-criadas, opositores políticos que desistiam de campanhas após acidentes estranhos. Tamires sentiu o estômago revirar. Meu pai estava envolvido nisso. Seu pai executava ordens, até o dia em que começou a guardar provas como garantia de vida. Anita apontou para a caixa. Estas são cópias. Ele documentou tudo por décadas, transferências legais de terras, subornos, até 2 assassinatos encomendados pelo senador. Por que está me dizendo isso agora? Os olhos de Anita brilharam com lágrimas contidas. Porque quando Eduardo morreu, não foi um acidente. Aristides estava prestes a denunciar tudo, usar as provas para negociar proteção. Eles sabiam. Cortaram os freios do carro. A revelação atingiu Tamires como um golpe físico. Ele sabia. Descobriu depois. Foi por isso que fugiu, abandonando você e sua mãe. Estava tentando protegê-las. E por que reapareceu agora? Não reapareceu. Eu o encontrei há 6 meses, morrendo de câncer no hospital público de Joinville. Ele me entregou tudo isso. Anita empurrou a caixa em sua direção. Quando vi nos jornais que você e Eunício haviam se aproximado, soube que era o momento. O telefone de Tamires vibrou. Uma mensagem de Eunício. Algo está errado. 3 carros acabam de chegar. Saia daí agora. Antes que pudesse reagir, o estampido de tiros quebrou o silêncio da noite. Os vidros da janela explodiram. Anita caiu para frente, uma mancha vermelha expandindo-se rapidamente em suas costas. Corra! Foram suas últimas palavras. Tamires agarrou a caixa e jogou-se no chão. A porta dos fundos abriu-se violentamente. Era Eunício, arma em punho. Vamos! Correram pela chuva até o carro, enquanto mais tiros ecoavam. O motorista arrancou antes mesmo que fechassem as portas completamente. Ela está morta, Tamires ofegou, agarrando a caixa contra o peito. Eles a mataram na minha frente. No retrovisor, viram luzes de faróis perseguindo-os pela estrada enlameada. Eunício sacou o celular. Ricardo, ative o protocolo Tempestade. Agora. O carro derrapou numa curva fechada. O motorista, treinado em situações extremas, manteve o controle por centímetros. O que é o protocolo Tempestade? Tamires perguntou, tentando manter a voz firme apesar do terror. Evacuação total. Transferência de ativos críticos. Desaparecimento temporário. Olhou para a caixa que ela segurava. O que ela te deu? Provas. Contra o senador Montalvão. Contra todos eles. Disse que meu pai coletou durante anos como seguro de vida. Que a morte de Eduardo não foi acidente. A expressão de Eunício endureceu. Eu sempre suspeitei. Os faróis atrás deles aproximavam-se perigosamente. Um dos carros emparelhou, tentando forçá-los para fora da estrada. Segure-se! Gritou o motorista, executando uma manobra brusca que os fez deslizar pela lama até uma estrada secundária, quase invisível na escuridão. Conseguiram despistar os perseguidores temporariamente, mas sabiam que era apenas questão de tempo. Ao chegarem à rodovia principal, 2 SUVs pretos aguardavam. São nossos, assegurou Eunício. Nos dividiremos. Você e Sofia irão com Dona Augusta para o aeroporto privado. Um avião está esperando. E você? Preciso garantir que as provas cheguem às pessoas certas. Tamires agarrou seu braço. Eles vão te matar. Viu o que fizeram com Anita. Se não fizermos isso, nunca estaremos seguros. Eles virão atrás de Sofia, de Dona Zuleide, de todos que amamos. Naquele momento, o celular de Tamires tocou. Era um número desconhecido, mas atendeu por instinto. Se quer ver sua filha novamente, traga a caixa ao depósito abandonado da antiga fábrica de papel. Sozinha. A voz masculina desligou antes que pudesse responder. O mundo de Tamires desmoronou. Eles pegaram Sofia. Sussurrou, o terror congelando seu sangue. Impossível. Ela está na mansão com... Outro celular tocou, o de Eunício. A mensagem era de Dona Augusta. Invasores na mansão.
Conseguimos nos esconder no bunker, mas levaram a menina. Eunício empalideceu. O bunker secreto era seu último recurso de segurança, construído para situações exatamente como esta. Se haviam encontrado e invadido a mansão tão rapidamente, o inimigo estava mais próximo do que imaginavam. É uma armadilha, disse Eunício. Se for sozinha, matarão vocês duas. E se não for, matarão minha filha. Tamires gritou, o desespero transformando-se em fúria. Que escolha eu tenho? Os segundos seguintes esticaram-se como horas enquanto encaravam a chuva através das janelas do carro. As luzes da cidade piscavam ao longe, indiferentes ao drama que se desenrolava. Temos 1 hora. Eunício finalmente quebrou o silêncio. Tempo suficiente para um contra-ataque. Digitou rapidamente no celular, acionando recursos que Tamires nem imaginava que existissem. Vamos buscar Sofia, mas do nosso jeito. Como? Tenho pessoas dentro da organização do senador. Pessoas que me devem favores maiores que o medo que sentem dele. Pela primeira vez, Tamires vislumbrou o verdadeiro alcance do poder de seu irmão. Um poder construído não apenas com dinheiro, mas com informações, conexões e lealdades cultivadas por anos. Isso acaba hoje, declarou Eunício, carregando uma arma com movimentos precisos. De um jeito ou de outro. Olhou diretamente nos olhos da irmã, o mesmo tom castanho-âmbar que haviam herdado de um pai que nunca realmente conheceram. Estou com você, ela respondeu, compreendendo que haviam cruzado um ponto sem retorno. A decisão estava tomada. Tamires e Eunício, nascidos em mundos diferentes, mas unidos pelo sangue e agora pelo perigo, preparavam-se para o confronto final, um confronto que, independentemente do resultado, mudaria para sempre não apenas suas vidas, mas o equilíbrio de poder em toda a região. O depósito abandonado erguia-se como um gigante de concreto contra o céu tempestuoso. Tamires avançou sozinha pela entrada principal, a caixa metálica firmemente agarrada contra o peito, enquanto a chuva castigava seus ombros. Cada passo ecoava no espaço vazio, anunciando sua chegada. Vim como pediram, gritou para o aparente vazio. Onde está minha filha? Uma luz acendeu-se no segundo andar, revelando silhuetas. Reconheceu imediatamente a figura imponente do senador Montalvão ao lado de Marcelo, o ex-sócio de Eunício. Um terceiro homem segurava Sofia, que parecia assustada, mas ilesa. Suba sozinha, senhorita Cordeiro. A voz amplificada do senador ecoou. E traga tudo que Anita lhe deu. Tamires subiu lentamente a escada metálica, seguindo o plano à risca. Os minutos precisavam ser perfeitamente cronometrados. Ao chegar ao patamar, Sofia tentou correr em sua direção, mas foi contida. Primeiro a caixa, exigiu Marcelo. Primeiro minha filha, Tamires respondeu, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. O senador fez um gesto e Sofia foi empurrada em sua direção. Tamires abraçou a filha rapidamente, sussurrando em seu ouvido. Quando eu disser agora, abaixe-se e não levante até eu chamar. Entregou a caixa a Marcelo, que a abriu avidamente, espalhando documentos pelo chão de concreto. Onde está o pendrive? Rosnou o senador. Dentro da caixa, Tamires respondeu. Enquanto reviravam o conteúdo, Tamires percebeu um movimento nas sombras, exatamente como planejado. Eunício estava posicionado. Acho que isso não será mais necessário, declarou o senador, sacando uma arma. Vocês duas sabem demais. Concordo, respondeu Tamires. Agora. Sofia jogou-se ao chão instantaneamente. No mesmo segundo, as luzes se apagaram. Tiros iluminaram brevemente a escuridão, seguidos por gritos e o som de vidros quebrando. Quando as luzes de emergência se acenderam 30 segundos depois, a cena havia mudado drasticamente. Marcelo estava caído, ferido no ombro. O guarda jazia inconsciente. E o senador Montalvão encontrava-se de joelhos, desarmado, com Eunício apontando uma arma para sua cabeça. Você matou meu melhor amigo, Eunício disse, a voz perigosamente calma. Destruiu famílias. Ameaçou minha irmã e minha sobrinha. Seu dedo tensionou-se no gatilho. Tamires viu o ódio em seus olhos, o mesmo ódio que alimentara sua ascensão implacável no mundo dos negócios. Eunício, não, Tamires gritou, ainda abraçando Sofia protetoramente. Não na frente dela. Não assim. Por um momento terrível,
Pensou que o irmão ignoraria seu apelo. Então, algo mudou em sua expressão. Baixou lentamente a arma. Você está certo. O senador sorriu, recuperando a confiança. Não pode me matar. Sou intocável. Amanhã estarei livre, e vocês? Não haverá amanhã para seu império. Senador, interrompeu Eunício. Enquanto distraíamos você aqui, o pendrive com todas as provas digitalizadas está sendo entregue simultaneamente à Polícia Federal, ao Ministério Público e a 3 veículos de imprensa internacional. O sorriso desapareceu do rosto do senador. E isso não é tudo, continuou Eunício. Sua própria filha, Débora, decidiu cooperar quando soube sobre os assassinatos. Ela já está depondo. Sirenes aproximavam-se ao longe. O plano funcionara perfeitamente. Em vez de tentar um resgate violento, Eunício transformará a emboscada em uma armadilha para seus inimigos. Você sacrificaria tudo, murmurou o senador, atônito. Sua reputação, suas empresas. Por família? Sem hesitar, respondeu Eunício, olhando para Tamires e Sofia. 6 meses depois, a mansão de Eunício fervilhava com os preparativos para a festa de aniversário de Sofia. A menina, completamente recuperada após finalizar o tratamento nos Estados Unidos, corria pelo jardim com outras crianças, seu rosto radiante de saúde. Tamires observava a cena da varanda, ainda maravilhada com a transformação em suas vidas. O escândalo político que se seguiu à prisão do senador Montalvão abalara estruturas de poder que pareciam inabaláveis por décadas. Eunício perderá contratos governamentais e enfrentará retaliações econômicas severas, mas suas empresas sobreviveram, mais enxutas, porém mais éticas. Pronta para o grande anúncio? Perguntou Eunício, aproximando-se com 2 taças de champanhe. Tamires sorriu, aceitando a bebida. Ainda acho arriscado. A Fundação Novo Amanhecer será o maior legado que poderíamos deixar. Um centro de tratamento cardíaco pediátrico gratuito, em memória de Eduardo e em homenagem a Sofia. Não era apenas a fundação que marcava a transformação. Eunício havia mudado profundamente. O Tubarão do Sul dera lugar a um homem que sorria mais, que participava ativamente de projetos sociais, que aprenderá a valorizar conexões além dos negócios. Dona Augusta aproximou-se, trazendo um envelope. Acaba de chegar. É de Joinville. Tamires abriu-o com mãos trêmulas. Era um atestado de óbito. Aristides Cordeiro havia falecido na noite anterior. Nunca tive coragem de visitá-lo no hospital, confessou, as lágrimas brotando inesperadamente. Ele nos observou de longe, respondeu Eunício suavemente. O detetive confirmou que ele pedia notícias suas e de Sofia regularmente. Tamires sentiu uma estranha paz. O pai que a abandonara havia, à sua maneira distorcida, tentado protegê-la. Não apagava a dor do abandono, mas oferecia um contexto que tornava possível perdão. Sofia perguntou se pode chamar você de tio oficialmente, comentou, mudando de assunto. Eunício sorriu, um sorriso genuíno que poucos haviam testemunhado antes dos eventos dos últimos meses. Somos uma família agora, de um jeito estranho, inesperado, mas verdadeiro. Observaram juntos o pôr do sol tingindo o céu de Chapecó em tons dourados e carmesim, o mesmo céu sob o qual suas vidas haviam seguido caminhos tão diferentes, até o destino finalmente entrelaçá-las. Quem diria, refletiu Tamires, que tudo começaria com uma faxineira exausta dormindo na cama do patrão. Eunício riu, erguendo sua taça num brinde. A vida e suas reviravoltas improváveis. Ao longe, Sofia acenou, chamando-os para juntar-se à festa. Tamires e Eunício caminharam lado a lado em direção ao futuro que haviam construído das cinzas do passado, não mais empregado e patrão, não apenas irmãos de sangue, mas parceiros numa jornada de redenção e transformação que apenas começava. E enquanto as estrelas surgiam no céu noturno, a mansão que um dia fora símbolo de isolamento e poder brilhava agora com luz, risos à promessa de um novo amanhecer, não apenas para eles, mas para todos que suas vidas reconstruídas pudessem tocar.